Olá, bem-vindos ao Enfoque Jurídico, nosso programa de entrevistas com personalidades, juristas e operadores do direito que tratam de temas relevantes, atuais, do nosso dia a dia. E hoje, nosso programa recebe com muita honra o professor Dr. José Carlos Blatt, que é promotor de justiça, autor do livro Caso Favela Naval, Prêmio Jabuti 2001, categoria livro-reportagem, é professor da PUC no COGEAI, professor da Unip e professor da graduação e da pós-graduação na Escola Paulista de Direito, além de ser coordenador de ensino à distância da TV Êxito. Dr. Blatt, muito bem-vindo, mais uma vez é uma satisfação recebê-lo aqui e para tratarmos sempre dos temas relacionados à sua área de atuação no direito. É um prazer, doutor Ricardo Castilho, estar mais uma vez aqui no programa Enfoque Jurídico com o senhor e com todos os telespectadores. Muito bom. Dr. Blatt, hoje nós vamos falar de crime organizado. E antes, para nós iniciarmos o bate-papo, nós temos um VT. Vamos dar uma olhadinha para nós voltarmos aqui para conversar. Ok, vamos lá. O crime organizado sempre existiu e podemos citar como seu embrião os relatos sobre Barrabás e seu grupo que viveram na época de Jesus Cristo. Os contos e lendas como Robin Hood, que com seu bando de foras da lei, roubavam dos ricos para dar aos pobres, e Ali Babá e os 40 ladrões. No Brasil, as histórias mais conhecidas sobre o início do crime organizado são sobre Lampião e seu bando de cangaceiros, ou seja, bandidos do sertão nordestino que nos anos 30 andavam fortemente armados. Hoje em dia, o crime organizado atinge todas as camadas da sociedade civil e governamental, com pessoas que buscam o enriquecimento ilícito. Bem, Dr. Blatt, o senhor viu aí que acho que historicamente nós temos já o crime, ele faz parte da humanidade, né? Explica um pouquinho para nós, para os telespectadores, o que é o crime organizado, né? E como ele acontece hoje, como ele se sofisticou, enfim, fala um pouquinho para nós. Como vimos aí nesse VT, falando de Robin Hood, falando do Ali Babá e os 40 ladrões, aliás, algo que se assemelha muito ao nosso dia a dia, em especial com o processo do mensalão, que foi um processo importante para o Brasil, determinando o crime organizado na esfera política. Mas aí tem mais de 40, não tem nesse processo? Ao que tudo indica, há um Ali Babá, ou mais de um Ali Babá e vários ladrões, e que, obviamente, isso é um caso de extrema repercussão e de relevância, não só no mundo jurídico, mas no aspecto social, inclusive a insurgência hoje de toda a sociedade, as manifestações que vimos recentemente nas ruas do Brasil inteiro, pedindo efetivamente a condenação dessas pessoas que foram processadas. Mas voltando ao crime organizado, a gente pode dizer que o crime organizado como definição, nós trabalhamos no Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado aqui em São Paulo, o GAECO, aliás, que foi pioneiro no combate ao crime organizado no Brasil. Podemos dizer que o crime organizado nada mais é do que um grupo de pessoas, né? Um grupo de pessoas determinado, que está, obviamente, atrelado, essas pessoas estão atreladas entre si, se unem numa estrutura hierárquico-piramidal, com divisão de tarefas entre membros restritos, visando sempre dinheiro e poder, numa base territorial determinada e contando sempre, infelizmente, direto ou indiretamente, com agentes públicos visando a prática de infrações penais. Essa é uma definição que a gente conseguiu construir, doutor Ricardo Castilho, ao longo dos anos que a gente trabalhou no GAECO. E essa visão de crime organizado está lá atrás na nossa história, né? Quando foi detectado, por exemplo, o grupo do Lampião. Já era uma espécie de crime organizado, era uma espécie de organização criminosa que atuava em uma região e acabava entrando nessa nossa definição, que hoje, obviamente, é muito mais complexa, mas é algo que a gente sempre teve na história da humanidade, até porque dinheiro e poder são coisas que estão sempre juntas e não se dissociam, infelizmente, da alma humana. E nessa estrutura piramidal, eu acredito que, como se diz, crime organizado, né? Tem que ter um cabeça, tem que ter toda uma estrutura, quase que fosse um organograma de uma empresa. É uma empresa. Assim. Mas sempre tem que ter, talvez, um agente político ou não político, mas com influência, para que o crime, independente da sua natureza, ele possa atingir o seu objetivo. Mais ou menos, podemos entender o crime organizado dessa forma? Na verdade, o agente público, ele é o facilitador. Porque sem o agente público envolvido, não há
a possibilidade da organização criminosa ter o sucesso, né? Ou seja, de obter dinheiro, né? Obter sucesso econômico e ter o poder. Aliás, uma coisa que as organizações criminosas sempre primaram, né, como algo extremamente relevante é a informação. Ou seja, quando a gente fala em estrutura hierárquico-piramidal, aquele que está no topo da pirâmide, normalmente, que é o chefe da organização criminosa, ele não queima a mão com o crime, ele não se envolve nem direta nem indiretamente com a prática da infração penal. E faz todo sentido, né? Não pode pôr a mão na massa, não tem põe que a mão na coordenar, massa. Ele organizar. coordena e muitas vezes nem precisa ter interceptação telefônica, nem coisas dessa natureza, e ele consegue, no patamar intermediário, tem os gerentes que, obviamente, passam as ordens àqueles que vão queimar a mão com o crime, né? Seja no tráfico de drogas, seja na prática de extorsões, seja na prática de roubo, seja na prática de corrupção, enfim, tudo aquilo que está atrelado à prática de infrações penais que vão levar, obviamente, o benefício àquele que está no topo da pirâmide. E, normalmente, esse tipo de estrutura hierárquico-piramidal, o cidadão que está no topo da pirâmide, ele normalmente tem uma posição social, né, bastante dissimulada, né? Nós encontramos grandes organizações criminosas em que se mescla a figura do criminoso com a do empresário ou do político extremamente poderoso. É um camaleão, né? É um camaleão. Ele está ali disfarçado de algum personagem para poder... Exatamente. Ele acaba dissimulando as suas atividades e, obviamente, ele consegue um status social e acaba sendo, muitas vezes, respeitado em todos os meios, né? E é o cara, né, responsável pela prática de crimes dessa organização criminosa. Então, na verdade, vamos falar um pouquinho dos crimes de colarinho branco. Talvez as maiores organizações criminosas tenham esse nome, esse apelido, né? Crimes de colarinho branco, que são os que usam terno e gravata, que, enfim... São os endinheirados e os que têm poder, né? Normalmente, o colarinho branco, né, como se colocou popularmente, até mesmo no mundo jurídico nós acabamos estabelecendo esse tipo de infração penal, são infrações penais que, na verdade, acabam traduzindo um prejuízo social enorme, né? Porque ao ter esse tipo de atividade, essa organização criminosa acaba deixando rastros, né, que são, obviamente, inafastáveis no prejuízo de toda uma sociedade. Por exemplo, o tráfico de drogas internacional. Os cartéis de traficantes, por exemplo, da Colômbia, com muito dinheiro que eles tinham em mãos, levaram esse dinheiro no final da década de 90 para as bolsas de valores asiáticas e colocaram o dinheiro lá no mercado para lavar o dinheiro, fazer a lavagem de dinheiro. O dinheiro, obviamente, entrou de maneira especulativa e, de repente, da noite para o dia, eles tiraram esse dinheiro e, obviamente, causou um mal globalizado, que, inclusive, o próprio Brasil... Os reflexos, né? Os reflexos econômicos acabam sendo sentidos por todo o mundo. Então, uma organização criminosa, ao contrário do que se via antigamente, é algo que precisa ser, obviamente, tratado de maneira diferenciada, porque é um crime que tem um reflexo que refoge a esfera penal, né, que tem um reflexo social muito grande. Muito bom. E pensando sob o aspecto não antropológico, mas sociológico, né, o crime faz parte da humanidade, né, como a gente já viu há pouco aí com o Alibaba e tudo mais. Mas o crime vem se sofisticando cada vez mais, né? E você que atua, né, nessa área do Ministério Público, como foi da área do crime, agora com o patrimônio público, né, crimes contra o patrimônio público, dá um exemplo para nós de como esse crime se sofisticou, ou de como que ele acontece hoje, qual a maior incidência de crimes que nós temos nessa área hoje? Olha, quando a gente fala em organização criminosa, eu me lembro quando nós começamos a trabalhar no GAECO, no Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, isso em 1998, os próprios colegas promotores de justiça, né, brincavam. Falei, e aí, Blatt, cadê o helicóptero, cadê o cinto de inutilidades, onde que o 007 vai sair em diligência com você? Blatt, esse negócio de crime organizado, se vê muito em filme, Al Capone, aqui no Brasil não existe. Então, nós demoramos muito tempo no Brasil
para começar a atuar firmemente contra as organizações criminosas. Um exemplo, desmanches. Hoje em São Paulo, nós temos 1.200 desmanches só na capital e no ABC. Isso talvez mapeados, né? Já mapeados. E desses 1.200 desmanches, são pelo menos 80% clandestinos e que pertencem a policiais ou ex-policiais ou pessoas ligadas de alguma forma ao poder público. E aí é que entra uma questão bastante interessante. São organizações criminosas, até porque eles vivem do crime comum, ou seja, do assalto no farol, né? É uma cadeia, né? Uma cadeia toda formada que, ao final, nós mesmos consumidores somos também responsáveis pelo fomento desse tipo de organização criminosa. E no meio do caminho sempre há um agente público, ou seja, a polícia que vai até o desmanche sabe da sua existência, não fecha, não prende e recebe propina. Então, toda essa cadeia, que pode até parecer simples, né? Ou seja, eu vou lá no desmanche, caro telespectador, vai lá no desmanche comprar uma peça, um paralama, cuidado, porque esse paralama certamente está manchado de sangue. Alguém morreu, alguém foi vítima de um assalto, de um latrocínio, e aí você vai comprar mais barato, né? E vai colocar no seu carro. Então, veja, é que há um reflexo em que o crime organizado está presente, onde o Estado está ausente, onde há, às vezes, também o excesso de cobrança de tributos. né? Então, existem várias perspectivas, além do tráfico de drogas e os crimes mais graves, mas o crime organizado hoje está se expandindo de tal forma que está em todos os segmentos, em crimes de ação penal pública, os crimes mais graves, até os crimes de contrafação de marcas, etc. Ou seja, ele está em todos os lugares. E uma outra característica que as pessoas acham que as organizações criminosas são especializadas. Ah, só faz tráfico, a outra só faz extorsão, a outra só mexe com desmanche. Já está multidisciplinar. Na verdade é o seguinte, onde tiver a possibilidade de ganhar dinheiro, onde houver a possibilidade de arrematar o poder, né? Arrebatar, enfim, de uma forma generalizada, lá estará um tentáculo. Hoje a organização criminosa é como um polvo, né? Que tem os seus tentáculos em vários segmentos para a obtenção desse dinheiro e poder. Muito bem, e como que você vê a questão da origem não do crime, mas do criminoso, né? Talvez seja a questão da distributividade, da questão da desigualdade social, ou então, porque se nós temos nessa pirâmide ou nesse grupo pessoas que talvez são instruídas, que fizeram faculdade, que estudaram, que estão numa posição até com uma fachada aí, né? Qual que é a origem que você entende desses indivíduos? Eu ouvi certa feita, e o doutor Castilho certamente, né, já ouviu, né, que, enfim, é uma visão totalmente equivocada, né, do criminoso, de que o crime ele tem uma origem essencialmente econômica. Se assim fosse, o Brasil, né, seria um país formado 90% de criminosos, porque a população é pobre, né? A renda está concentrada em 10% da população, o restante da população tem uma grande dificuldade no dia a dia, então essa realidade ela não existe. Mas essa questão da justiça distributiva, então, já exclui essa possibilidade, né? Do delito do criminoso e do poderio econômico de cada um, da sua formação. Aliás, o que a gente tem visto cada vez mais, doutor Castilho, nessas organizações criminosas, são pessoas cada vez com bastante conhecimento, inclusive conhecimento técnico, conhecimento jurídico, em várias organizações criminosas que nós acabamos detectando e obviamente, prendendo junto com a polícia e conseguindo a condenação dessas pessoas, nós observamos, por exemplo, que contadores pertencem a essas organizações criminosas, químicos. Nós já fizemos algumas operações de combate ao crime organizado na adulteração de combustíveis. Nós tínhamos químicos formados com pós-graduação no exterior e que eram os responsáveis exatamente pela mescla do combustível para poder atuar em determinados ramos. Então, essa visão de que o criminoso, né, tem, obviamente, uma correspondência ao aspecto sociológico, né, de um nicho menos favorecido, é absolutamente equivocado. É aí que eu disse que é a questão que o crime se sofisticou, na verdade, né? Imaginando que alguém vai fazer pós-graduação na área química para poder
adulterar. A mesma coisa, eu não sei se isso é verdade, mas nós lemos ou ouvimos que facções criminosas às vezes colocam pessoas para fazer faculdade, para se formar e para poder, dentro daquela área de formação, atuar na defesa daquela facção, daquela organização. Infelizmente, eu sou um dos responsáveis pela investigação do PCC, do Primeiro Comando da Capital. Aliás, eu sou o número 5 da lista do Marcola até hoje. Poxa, que eu prendi... Dr. Blat, vamos continuar, que está sensacional, ótimo. Mas vamos fazer um intervalo e nós voltamos já já. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Estamos de volta com o programa Enfoque Jurídico. Se você quiser participar conosco, envie um e-mail para contato@enfoquejuridico.com.br. Suas dúvidas, sugestões e críticas serão muito bem-vindas. E hoje nós recebemos aqui o professor José Carlos Blat, que é promotor de justiça e vem tratar hoje aqui de um tema muito importante sobre o crime organizado. Professor Blat, nós falávamos no bloco anterior sobre o Marcola. Sobre o PCC, né? Sobre o PCC, especificamente sobre o Marcola, queria que... O Primeiro Comando da Capital é uma facção criminosa que, obviamente, poderíamos dizer que é uma das maiores organizações criminosas, se não a maior organização criminosa do mundo. Uau! Exatamente porque hoje a organização criminosa do PCC tem mais de 130 mil, 150 mil integrantes. E como promotor de justiça criminal, às vezes eu me sinto meio... Como que se mede isso, professor? Por conta exatamente do próprio sistema prisional. Hoje, às vezes a gente precisa começar a repensar a questão da pena e da finalidade da pena e das condenações no Brasil, porque quando um promotor de justiça pede a condenação de alguém e o juiz condena, muito embora a pena tenha aquela tripla finalidade, né, de retribuição, ressocialização, né, e de prevenção, nós estamos condenando alguém que será colocado no sistema prisional não para cumprir pena, mas para ser recrutado pelo PCC ou por outra facção criminosa. Então virou um círculo vicioso. E o Marcola me tem com um grande apreço, eu sou o número 5 da lista do PCC, porque eu prendi o Marcola ele estando preso umas 3 ou 4 vezes. Pode falar quem são os da lista? Os da lista eram o governador do estado, né, e algumas outras personalidades, né, que integraram, obviamente, as investigações contra o PCC. E é algo que nos preocupa muito, porque o PCC tem uma sofisticação enorme. Hoje ele tem na mão todo o tráfico de drogas de São Paulo, da Baixada Santista, do interior do estado, por exemplo, e movimenta milhões e milhões de reais. E o que é mais triste, ou seja, de dentro do sistema prisional, eles controlam, ou seja, não adianta você prender o sujeito porque ele quer estar preso para poder praticar Se não os está, crimes. ele comete um delito para ir. Para ir, ou eventualmente para integrar. Toda essa é uma cadeia bastante complexa. E o PCC, como falamos no bloco anterior, recruta sim jovens que vão fazer a faculdade de Direito, vão fazer faculdade de Contabilidade, Administração. Financiam. Né? Uma vez eu fui fazer uma palestra em uma universidade e fui alertado que entre os alunos estava uma namorada do Marcola. Então eu falei, opa, ela está fazendo o curso de Direito patrocinada pela facção criminosa. Então é lastimável. Toda organização criminosa ela está num ponto de sofisticação que o Estado durante muitos anos deixou passar e agora corre atrás do prejuízo. Muito bom. Isso é muito complexo, né? Bastante complexo. Questão. E Blat, qual a diferença de organização criminosa, quadrilha, bando? Olha, nós temos um grande problema legislativo hoje. Nós temos, na verdade, 3 leis. O Código Penal, no artigo 288, estabelece que associarem-se mais de 3, ou seja, 4 pessoas, em caráter estável para o fim de cometer crimes. Isso é quadrilha ou bando. Só que a quadrilha ou bando, ela, na verdade, nem sempre é uma organização criminosa. Imaginemos 4 sujeitos que se reúnem no boteco e falam assim, vamos assaltar um banco. Vão lá, assaltam um banco, ou 2 ou 3 bancos, é uma quadrilha. E ao final,
ao final desses delitos, eles se reúnem no bar, fazem a divisão e cada um vai para sua casa. No crime organizado, não. É uma estrutura hierárquico-piramidal. A informação, a informação total do cometimento das infrações está na mão de alguém. E as pessoas que muitas vezes estão na base da pirâmide cometendo esses assaltos, por exemplo, sequer sabem quem é o chefe. Então existe uma diferença muito grande. E agora, a partir de julho do ano passado, 2012, veio uma lei, a Lei 12.694, de julho de 2012, que estabeleceu o procedimento para processar pessoas envolvidas com o crime organizado. E a lei define como crime organizado a presença de 3 ou mais pessoas em caráter estável ou não, né? Praticando infrações penais cuja pena seja superior a 4 anos de reclusão, né? Obtendo qualquer tipo de vantagem, que na verdade não é uma definição determinada de crime organizado. Então nós temos um choque legislativo muito grande e que dificulta e muito o trabalho processual, né, dos promotores e até mesmo na fase pré-processual dos delegados de polícia e depois aos juízes, que agora podem, inclusive, ter um órgão colegiado, dependendo do tipo de organização criminosa que eles estão julgando, de chamar mais 2 juízes para compor um órgão colegiado a fim de julgar. Entendi. Então, no caso desses 2 crimes, a organização criminosa, que é uma estrutura bem mais complexa, comparativamente a uma formação de quadrilha, a pena é igual? Quer dizer, não há tipificação para a organização então, criminosa. Mas aí, por analogia, se utiliza a formação de quadrilha? A Lei 9.034/95 equiparou a quadrilha ou bando à organização criminosa. Mas a realidade estabelece que a quadrilha ou bando nem sempre é uma organização criminosa. E não há necessidade de você estabelecer que seja uma organização criminosa a integração de 4 pessoas. Nós tivemos um caso de uma organização criminosa que terceirizava todos os serviços. O chefe da organização criminosa e mais um, né, que foram identificados, o restante não, que tinham as células para sequestro, inclusive de grandes empresários aqui em São Paulo, e eles, obviamente, foram identificados e nós não conseguimos estabelecer se eram 3 pessoas, 4 ou 5 ou 10 pessoas. E aí dificulta e muito na hora de fazer a adequação típica. E pode acontecer a mesma coisa, então, no caso dos crimes virtuais, onde pessoas que não se conhecem, mas se comunicam entre as redes e para cometer crimes. Isso pode ser configurado como uma organização ou quadrilha? Uma organização criminosa, inclusive onde não há as riscas de giz, estabelecendo a divisão, por exemplo, de municípios, estados ou países, né? A rede social, uma rede social qualquer, um Twitter, um Facebook, pode servir de instrumento, né, para o trabalho da prática de crimes, de infrações penais em todo o globo terrestre. Então isso é bastante complicado. Quer dizer, como a gente falou, o crime vai se sofisticando a tal ponto que... Nós estamos correndo atrás do prejuízo. O legislador, os juristas, os operadores de direito estão correndo atrás, obviamente, e o crime organizado está anos-luz na nossa frente. E essa lei sobre o crime organizado, ela, então, como ela não tipifica, ela só traz as diretrizes para a configuração da organização, mas ela é comparada, no caso de quando o juiz vai dar a sentença, né, para dosimetria da pena, com base na formação de quadrilha, porque é injusto, né? Na medida que 4 pessoas que se reúnem num boteco ali para cometer um crime, a gente não está aqui qualificando, dizendo qual é o crime melhor ou pior. É uma distorção enorme. Aliás, o que nós temos visto, o caro telespectador pode observar nos jornais, né, das grandes redes de televisão, onde o apresentador diz assim, hoje foi presa uma grande quadrilha, tudo é quadrilha no Brasil. Mais de 3. 4 pessoas ou mais, então tudo é quadrilha. Então, e aí quando tudo é quadrilha, aí esse é o grande perigo, porque aí toda a quadrilha para a polícia ou para os operadores de direito passa a ser uma organização criminosa. E não é verdade. E não é verdade. Porque há elementos que vão estabelecer conceitualmente que essa lei que trata do processo contra a organização criminosa tentou trazer à luz, mas ainda é incipiente. Muito bem. Doutor Blatt, com relação ao PCC, o que o Ministério Público
faz, obviamente a gente sabe do papel do Ministério Público, mas o que em termos preventivos, ou se tem uma perspectiva de acabar com essa grande organização, ou de, não sei se acabar, mas no mínimo controlar? Olha, eu tenho assim uma visão a respeito desse assunto, que é uma visão bastante pessimista, porque a partir de 2001, quando houve uma mega rebelião, os presos aqui de São Paulo, que pertenciam a essa facção, foram levados para outros estados, o governo, sem querer, ou sem querer não, deveria ter um pouco mais de cuidado, né? Acabou disseminando. Hoje nós temos o PCC espalhado por todos os estados da federação. E até fora dele. E até fora. Em Portugal nós temos o PCC, na Bolívia nós temos o PCC, no Paraguai nós temos o PCC, na Argentina, enfim. Então é algo que fugiu do controle. Mas você sabe quem está no comando, quer dizer, na pirâmide? Na verdade, ou hoje isso já eles estabeleceram uma metodologia que é utilizada pelas redes terroristas, como a Al-Qaeda, por exemplo, são células. Então, se sabe que o líder do PCC é o Marcola e fulano. Esses líderes precisam ser mantidos intactos, porque uma vez que eles sejam eliminados, dentro dessa rede criminosa, o poder, o controle se dará por alguém que o Estado vai demorar muito tempo para identificar. Então, a minha visão sobre o PCC realmente é bastante pessimista, porque nós não temos instrumentos suficientes para combater, porque a organização criminosa está dentro do sistema prisional e quem controla dentro das cadeias, né, o sistema prisional, são essas facções criminosas. E qual seria, na sua visão, uma ferramenta, um mecanismo para melhorar esse estado de coisas, ou essa organização que me parece que é um câncer, né, na sociedade? Isso. É uma metástase mesmo. Né? Na verdade, está enraizado de tal modo enraizado e nós sabemos que, por exemplo, no comando em que se estabelece, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, eles colocam as pessoas ali para vender a droga, fomentam a corrupção policial para que não serem incomodados, mandam, inclusive, que a polícia ou algumas pessoas que pertencem aos órgãos policiais combatam os seus inimigos ou concorrentes, né, e vão se fortalecendo cada vez mais. Então, portanto, o PCC vive fundamentalmente da corrupção policial, da corrupção da administração pública. Uma pergunta que não quer calar. Por que temos que colocar nos presídios sistemas para impedir os sinais de celulares? Ora, esses celulares entram por algum lugar e certamente é pela porta da frente, onde está quem? Um agente do Estado corrompido. É muito bom. O tema é quase que inesgotável sob o aspecto filosófico, sociológico e prático, né? Vamos fazer um breve intervalo para continuar o bate-papo aqui e nós voltamos já. Invista em seu futuro. Faça pós-graduação na EPD, melhor corpo docente do Brasil. Mais de 30 áreas do direito. Localização estratégica. Confira condições especiais para matrículas para o segundo semestre de 2013. Acesse nosso site www.epd.edu.br. Estamos de volta com o programa Enfoque Jurídico e hoje recebendo aqui, com muita honra, o promotor de justiça Dr. José Carlos Blatt, que é um dos mais atuantes na área do crime organizado, com muito destaque em casos emblemáticos. Dr. Blatt, nós falamos aí nos blocos anteriores, né, sobre algumas espécies de crimes organizados, organizações, facções, e eu queria entrar num tema agora que é realmente um tema atual que acontece em vários segmentos, né, sobre a máfia da pirataria. Como é que o Ministério Público, como é que você vê essa questão também aí já enraizada na sociedade, né? Olha, doutor Castilho, eu me lembro que em 2001 eu conversei com o Procurador-Geral de Justiça e disse a ele, eu estava no GAECO, disse assim, doutor Procurador-Geral, nós vamos começar a combater a questão da pirataria. Aí o Procurador-Geral se voltou e disse assim, não, Blatt, isto
É um problema da indústria, do comércio, isso envolve camelô, o mercado informal. O Ministério Público não tem nada a ver com isso. Mas, não obstante essa colocação do Procurador-Geral, eu peguei um pequeno grupo de policiais e agentes fiscais da Fazenda e fomos até um local bastante conhecido aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, o chamado Stand Center, com 6 policiais e 4 fiscais, este que vos fala, né? E entramos. Quando entramos, obviamente, conseguimos ali apreender muita mercadoria pirateada. E tinha uma senhora oriental que viu eu chegando, né, me dirigi até o local onde ela estava vendendo DVDs piratas, aí ela virou assim para mim e falou assim, não, mas a polícia já passou aqui, esse mês já passou, já levou R$1.000, 1.000 CD, mas agora de novo, 2 vezes no mês, assim não dá. Eu falei, minha senhora, a senhora está presa, é Ministério Público e polícia, enfim, a senhora está presa e tal. Aí chegamos a fazer uma apreensão, doutor Castilho, a primeira, 250 mil CDs e DVDs piratas. Fui fazer um levantamento estatístico da polícia nos últimos 2 anos. Em 2 anos, 24 mil CDs apreendidos, ou seja, 1.000 CDs por mês. Nisto, acendeu uma luz vermelha, né, a identificar que aquele pequeno gesto de comprar um CD pirata, um tênis fajuto, uma bolsa falsificada, escondia, na verdade, todo um segmento do crime organizado. E a partir daí fizemos grandes operações e hoje se sabe que as organizações criminosas que atuam em vários segmentos, elas corrompem agentes públicos, financiam campanhas políticas, tá certo? E matam muitas pessoas. Tivemos um caso lá na região da 25 de março, da máfia chinesa, que trazia, inclusive, chineses clandestinos através do Paraguai e os mantinham trabalhando nessas banquinhas, etc., como se fossem quase escravos. E aqueles que se insurgiam eram mortos. Tanto é que nós pegamos lá um pedaço da máfia chinesa, eles deceparam a cabeça de um casal e com o sangue escreveram nas paredes, né, dizeres em chinês em mandarim para aqueles que estavam naquele esquema não se arvorassem e não viessem a ter qualquer tipo de atitude contra aquela organização criminosa. Então é algo que as pessoas não entendem. Mas eu comprar um CD por R$1, né? Além de estar atingindo a indústria, está fomentando o crime organizado. E com esse R$1 que vai para essa organização criminosa, eles vão comprar drogas, vão comprar armas, vão para outros segmentos. Então, é algo que a população precisa, eu acho que já começou. Precisa entender, né? Entender qual é a origem, a fonte disso. Fonte disso. O camelô, por exemplo, até pouco tempo atrás, o ambulante era visto como alguém que precisava de emprego, né? Na verdade, pobrezinho, não consegue entrar no mercado formal, quando, na verdade, muitos deles atuam efetivamente no mercado como agentes do crime organizado. E é muito difícil, talvez, controlar já, talvez uma conscientização das pessoas nesse sentido, né? Mas como controlar essa pirataria? Eu acho que prender, montar talvez campana para tirar essas barraquinhas dos camelôs. Olha, isso hoje é enxugar gelo praticamente, porque está tão disseminado no Brasil inteiro. Não só em São Paulo, Rio de Janeiro e outras grandes capitais, em qualquer cidadezinha você tem lá a central de DVDs, CDs piratas, etc. O que me parece também que falta é um pouco de responsabilidade do Estado. Ou seja, se a gente levar em conta que são 56 impostos que recaem sobre o mercado formal, obviamente aquele que produz um CD, um DVD dentro da lei, né, ou seja, a pesquisa, o direito autoral e mais os impostos, acaba obviamente inviabilizando o negócio. Então falta ainda por parte do Estado, né, obviamente uma ação mais efetiva para poder deixar esse produto acessível a todas as classes sociais. Então, e é um problema muito sério, as pessoas vão e compram um óculos de sol, né? Além de ser prejudicial a todo o sistema de segurança ou insegurança pública, a pessoa vai ter um malefício pessoal enorme, porque aquilo lá não protege dos raios solares. A mesma coisa com tênis,
que não tem qualquer difusão ortopédica e assim por diante. Então, me parece que falta também um pouco de elasticidade por parte do Estado, de reduzir tributos, dar mais incentivo, né, para que a pirataria, de uma forma ou de outra, seja afetada. E, de outro lado, combatendo a corrupção. Vejam, na 25 de março, se os fiscais da Prefeitura, se a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, fiscais da Fazenda, etc., tivessem cumprindo seu papel, eu tenho certeza absoluta que hoje nós não teríamos essa dimensão de produtos pirateados que são comercializados à luz do dia. Até porque se fala muito das regiões que estão concentradas, como a Paulista, 25 de março, mas imagine isso numa esfera do nível Brasil, quer dizer, todo lugar tem a pirataria. Então, isso qualquer rincão. Qualquer rincão, exatamente. Né? Dr. Blatt, nós temos aqui um VT sobre a pirataria. Vamos dar uma olhadinha para a gente voltar e comentar um pouquinho. Vamos lá. Segura aqui, pode segurar. Pode ir lá, segura. Opa, todo mundo parado aí! Um esquema milionário e a queda de um império. Uma quadrilha atrás das grades. Você não quer dar uma... Quero falar porra nenhuma, não. Um negócio altamente organizado e acima de qualquer suspeita. Com certeza são as mídias que vão ser levadas pelas fábricas. Informações que nós obtivemos a partir das equipes de produção da Rede Record Televisão, a gente chegou a este local, que é uma das maiores apreensões de CD e DVD do Brasil. A gente recebeu a informação que a polícia vai estourar aqui o principal ponto de vendas de CD e DVD, nesse local aqui que a polícia está. A polícia invade o local. Tá ouvindo? Olha o som. O grupo de operações especiais já estão subindo aqui no segundo andar, onde funcionaria a venda dos CDs e DVDs piratas. Pode levantar a mão. Pode levantar a mão da polícia. Pode encostando aí, vai encostando. Segura aqui, segura. Pode ir lá, segura. A estimativa do Ministério Público é que nestas caixas estão cerca de 2 milhões de produtos pirateados entre CDs, DVDs e jogos. Quantos tem? Conta aí que você sabe quantos tem. 2 milhões? Conta aí. Vê se tem isso aí. O senhor pode me ajudar com essa? Você não sabe nem o que ele está falando. Dr. Blatt, nós vimos aí, né, esse VT, inclusive com uma brilhante atuação sua aí. Como que foi entabulada essa ação do Ministério Público? Olha, essa investigação começou, na verdade, com produtores da Rede Record Televisão, que se infiltraram nesse shopping e descobriram a existência de uma rede de distribuição de CDs e DVDs no atacado. Me procuraram, eu sou promotor do patrimônio público, verifiquei, obviamente, inicialmente que o shopping onde esses CDs e DVDs estavam sendo comercializados não tinha alvará de licença de localização em funcionamento, entre outras irregularidades. Chamei o pessoal, os promotores do GAECO, e juntos nós entabulamos aí uma busca e apreensão que resultou na maior apreensão dos últimos tempos, em quase 3 milhões de CDs e DVDs apreendidos nessa distribuidora. A Feirinha da Madrugada, ela funciona e ela abastece o mercado de São Paulo, do interior e do Brasil inteiro. Então as pessoas vão lá e compram, por exemplo, 200... atacadão mesmo. Atacadão. 200 CDs, DVDs de um determinado compositor, de outro músico, de outro artista, e etc. Põem na sacola e levam para a sua cidade e realizam, né, a venda desse tipo de produto. E também, ao mesmo tempo, fizeram essa operação nesse shopping, na Feira da Madrugada, como também nos locais onde eram fabricados os CDs. Ou seja, a operação de combate à pirataria, ela tem que ter, obviamente, um núcleo de inteligência. Não adianta correr atrás do camelô, tem que buscar a rede de abastecimento e, obviamente, a fabricação. E é o que nós fizemos nessa operação. Comparado talvez com o tráfico de drogas. Né? Exatamente. No Brasil, não se produz cocaína. Nós importamos a cocaína.
né? Então é necessário... um grande centro de distribuição da cocaína. Da cocaína. Então é necessário que se faça, obviamente, uma fiscalização maior, um trabalho de inteligência nas fronteiras, detectando essas grandes organizações criminosas que movimentam bilhões de dólares por ano. Muito bem, mas com relação à pirataria, nós temos hoje a internet, né? E as pessoas, elas baixam as músicas, elas fazem... há uma autopirataria também, na verdade, porque não é o comércio, mas as pessoas, elas roubam ou elas subtraem, se apropriam, né? Se apropriam, acho que roubo não é porque não tem violência, mas elas se apropriam de um direito autoral que não lhes pertence, né? Na verdade, a indústria fonográfica, a cinematográfica, etc., está, obviamente, hoje muito voltada, né? Além de outros setores, como também confecções, etc., estão voltadas, criam redes particulares ou privadas, por assim dizer, que acabam fiscalizando a internet, né? O problema é que, normalmente, essas pessoas comercializam os produtos no Brasil, mas o site, o provedor, etc., estão nos Estados Unidos, estão na Rússia, estão na Chechênia, ou sei lá onde, né? No Paquistão. Então, fica difícil, né, você ter instrumentos jurídicos a combater essa pirataria, que é a pirataria virtual, né? Onde as pessoas baixam músicas. Recentemente, na Austrália, prenderam o maior distribuidor de músicas piratas no mundo, etc. Já está em liberdade, né? E exatamente foi uma ação conjunta da polícia australiana com a polícia americana, né, com o FBI, etc., que conseguiram prender esse indivíduo e, obviamente, detectar, né, e romper essa rede. Mas outras já se formaram, né? Então, é um mundo círculo, que o mundo virtual, ele ainda está muito distante, né, da efetividade da lei penal, da efetividade da justiça e da busca da condenação das pessoas pessoalmente, porque virtualmente eles estão em todo lugar. É verdade, nada justifica o crime, mas muitas pessoas sobrevivem da pirataria. Por falta de opção, por falta de políticas públicas adequadas, não só de emprego, mas de oportunidade, por falta da desigualdade social, que já é um traço do nosso país. Qual é a sua visão em relação ao aspecto, entre aspas, positivo dessa... A pirataria e tantos outros crimes, né, praticados por organizações criminosas na verdade, falta de vergonha na cara, né? Ou seja, o cidadão quer dinheiro fácil. Por exemplo, essa distribuidora que nós pegamos, com 3 milhões de CDs, se você fizer a conta de R$1 cada CD... Por CD são 3 milhões, né? Isso por semana, aí você faz a conta por mês, são 12 milhões. Então, assim, não é porcaria, né? Não é dinheiro michuruco, né? Na verdade, as pessoas acabam fazendo o seu salário através da prática de crimes. Não só nessa perspectiva da pirataria, como na adulteração de combustíveis, na venda de peças de desmanches e tantas outras atividades em que as pessoas conseguem dinheiro através da prática de infrações penais. Você tem toda a razão com relação à fonte, né, da distribuição, que são os grandes fornecedores, esses que ganham milhões, mas o camelô, o que não tem acesso talvez à educação, ao trabalho informal. Aí, obviamente, esse não é o grande criminoso, né? Mas ele faz parte da cadeia, né? Integra, e obviamente aí o que falta no Brasil, também aí por parte dos governos, né? O governo federal, os estaduais e municipais, também é falta de vergonha na cara, no que tange a qualificação, a políticas públicas, né? O investimento em educação para que essas pessoas possam ter oportunidades, né? E sair do submundo que é o crime organizado. Muito bem, doutor Blas, nós vamos voltar para falar da máfia dos fiscais e outros crimes também relacionados à organização criminosa. Nós voltamos já, depois do intervalo. Olá, convido você a nos assistir e participar do programa Ambiente Legal. Aqui, na TV Êxito. Invista em seu futuro. Faça pós-graduação na EPD, melhor corpo docente do Brasil. Mais de 30 áreas do direito. Localização estratégica.
Confira condições especiais para matrículas para o segundo semestre de 2013. Acesse nosso site www.epd.edu.br. Estamos de volta com o programa Enfoque Jurídico e hoje recebendo aqui o professor Dr. Blatt. Dr. Blatt, nós falávamos no bloco anterior sobre o crime organizado e agora nós vamos falar sobre a máfia dos fiscais. Mas antes nós temos um VT. Vamos dar uma olhadinha aí para comentar posteriormente. Opa, vamos lá, vamos assistir. O primeiro escândalo da máfia dos fiscais estourou em 1998 durante o governo de Celso Pitta na Prefeitura de São Paulo. Na ocasião, uma empresária preparava a reforma de um imóvel onde pretendia instalar uma academia de ginástica. Os fiscais a ameaçaram com o embargo do imóvel se ela não pagasse R$30 mil para que fizessem vistas grossas às supostas irregularidades. A empresária fez contato com o Ministério Público, que deu o flagrante da propina e prendeu o chefe dos fiscais da Administração Regional de Pinheiros, o engenheiro Marco Antônio Zepini, que cumpriu pena de 5 anos de prisão. Bem, doutor Blatt, nós vimos aí então, acho que foi o primeiro escândalo sobre a máfia dos fiscais, né, que estourou em 98. Como que o Ministério Público ele atuou neste caso? Bom, a partir desse caso, nós lançamos um número de telefone, um disque denúncia, e as denúncias contra fiscais começaram a vir de todos os lados. Fim das contas, essa investigação é uma investigação emblemática e serviu como parâmetro ou paradigma para as outras investigações e processos criminais que envolvem a corrupção política brasileira. A máfia dos fiscais, nós alcançamos 70% da administração pública de São Paulo, um prejuízo de 92 até o ano de 99 de 13 bilhões de reais. Isso acabou atingindo 4 vereadores foram cassados, inclusive um ficou preso durante o mandato e cumpriu a prisão, que foi o Vicente Viscomi. Um deputado estadual foi cassado, 1.100 funcionários públicos demitidos ou removidos de seus cargos, 600 pessoas processadas e condenadas em primeiro e segundo grau, inúmeras ações civis públicas propostas por improbidade administrativa e uma mudança com relação à população paulistana, que depois desse grande escândalo, renovou a Câmara Municipal de São Paulo em 50%. Foi uma grande alegria para nós do Ministério Público, porque foi a primeira força-tarefa envolvendo policiais, promotores, outros órgãos. Foi acho que a maior investigação de crime organizado até hoje no Brasil, sem precedentes em qualquer outro lugar, em qualquer outra operação que foi deflagrada depois. Porém, essa nossa alegria, né, de ver que os políticos estavam sendo colocados para fora da Câmara Municipal durou pouco. Na outra eleição, 2 eleições depois, os corruptos voltaram e muitos ainda estão aí no poder. E fortalecidos talvez com atos de prevenção, né? Assim, Sem dúvida. Falar, pera lá, tem alguém aqui sem dúvida nos cuidando agora. Mas o nome, né, máfia dos fiscais, mas não podemos chamar de máfia de uma forma geral, porque... Máfia política. Máfia política, porque os fiscais é uma categoria, né, que tem essa liberdade de atuar diretamente com a sociedade e poder atuar dessa forma criminosa com corrupção. É, né? Que os fiscais arrecadavam o dinheiro dos achaques, parte ficava com eles e a outra parte era repassada à Câmara dos Vereadores, cabeça lá. A vários vereadores, e isso inclusive levou à antessala, né, do senhor Celso Pitta, que era prefeito à época. Nós fizemos outras investigações em cima disso, com as denúncias da Nicéia Pitta, à época, hoje Nicéia Camargo, que nos levou, obviamente, a outros caminhos, e outras pessoas nos trouxeram mais material de superfaturamento de obras, como a Avenida Água Espraiada, que foi um superfaturamento de mais de 600 milhões de reais, e nós hoje estamos vendo o dinheiro ser repatriado, né, envolvendo um deputado federal, que é o Paulo Salim Maluf, o único deputado federal que não pode sair do seu país, né, se ele botar o pezinho dele no Paraguai ou qualquer outra republiqueta, né, ele será preso pela Interpol, porque ele está entre os 10 mais procurados pelo FBI, né, ou seja, pelo mundo inteiro, por conta de corrupção e por conta de um processo que há nos Estados Unidos. Então, veja, a máfia dos fiscais foi um caso importantíssimo e que levou pela primeira vez políticos importantes
a serem processados, condenados e presos, né? E, obviamente, a partir da máfia dos fiscais, ou máfia da propina, como queiram, ou máfia política aqui em São Paulo, nós tivemos a fonte inspiradora para outras operações que repercutem até hoje com o Ministério Público e as polícias agindo pelo país. Mas, doutor Blatt, de qualquer forma, o crime continua, né? Nós temos fiscais corruptos, nós temos a corrupção enraizada na política, que agora com essas manifestações talvez comece a se deflagrar um pouco mais, mas como o senhor bem colocou, 2 eleições depois aquele grupo voltou. Mas até hoje, não raramente a gente escuta alguém falar assim, mas eu estou abrindo eu quero renovar o meu alvará, e eu estou fazendo uma reforma aqui, apareceu um fiscal e eu, de repente, recebo a visita de um fiscal e falo, olha, a gente dá um jeito aqui, mas custa tanto, né? Exatamente. É mais barato para ele pagar, ou para ele pagar a propina, muitas vezes, do que ele regularizar. O que acontece, e isso é uma frase que eu usava na época e que acabou repercutindo e até hoje é bastante conhecido, de criar dificuldade para se vender a facilidade. Em São Paulo, por exemplo, nós fizemos uma busca e apreensão em uma administração regional, que era hoje subprefeitura, e pegamos lá muitos processos administrativos. O munícipe, ele tem uma dificuldade enorme para poder seguir as regras estabelecidas pelo plano diretor e pela legislação. Então, se você for fazer uma reforma ou construir alguma coisa, eu posso dizer hoje, com absoluta certeza, por exemplo, São Paulo. São Paulo é uma cidade clandestina à luz da lei. Ou seja, 80% da cidade está, obviamente, de alguma forma, infringindo a lei municipal. Então, esse 80% né, de ilegalidades vão servir, obviamente, como grande instrumento de corrupção. Você vai montar sua padaria, o fiscal espera, não é um fiscal, é um desgraçado, que tem que ser punido, processado criminalmente e banido do serviço público, ele espera o cidadão construir e na véspera da inauguração ele vai lá e fala, você não pode montar o seu negócio. Aí qual que é a única saída alternativa do comerciante? Ou paga... Ou ele macula todo o negócio exatamente. dele. Então, existe aí, na verdade, instrumentos legislativos que servem para o achaque, que servem para deixar a pessoa totalmente à mercê do crime organizado. Então, vergonha na cara nas câmaras municipais pelo Brasil afora e se criar, efetivamente, uma legislação mais simplificada para que as pessoas possam, efetivamente, entender. Hoje não há comunicação entre os órgãos municipais, estaduais e federais. Você vai montar seu negocinho, você aluga a casa, depois você vai até a junta comercial te dá os arquivamentos do seu estatuto, aí você vai na prefeitura, pega um papelzinho de alvará provisório e só depois de investir muita grana que você sabe que ali não poderia funcionar coisa alguma, porque é um local que a legislação não permite. Então, existe, obviamente, problemas e a legislação serve para criar essa dificuldade e depois criar essa dificuldade para depois se vender a facilidade e de lá para cá, pouca coisa mudou. Pois é isso que a gente infelizmente assiste, né? Agora, não seria o caso talvez das prefeituras, ou vamos falar de São Paulo, que é uma grande metrópole, de concentrar num único lugar, talvez uma compilação de toda a legislação, seja a legislação do plano diretor, seja a legislação conforme o segmento da Anvisa, enfim, para nortear o cidadão de como ele agir, porque seria uma forma, talvez, de minimizar os efeitos dessa corrupção que está enraizada. Então, imagine que alguém quer abrir um comércio e precise ir lá de autorização da Anvisa, ou se for um banho-tosa, o segmento, ele tem que fazer uma via crucis em vários órgãos e organismos para poder atender aquilo. Não raramente ele vai se deparar no meio disso com alguém que vai tentar corrompê-lo, né? Sem dúvida. Então, talvez seja uma dica aí da administração pública criar, como se fosse uma espécie de poupa-tempo, não sei, uma compilação dessa legislação. O que eu não consigo entender é o seguinte, o Estado se movimenta aí muito bem, nós temos a Super Receita, a Secretaria da Fazenda nos estados, né? Enfim, nos municípios, as secretarias que vão, obviamente, arrecadar tributos, eles estão muito bem organizados, né, para cobrar o contribuinte, para cobrar o munícipe, etc. Mas
não trocam as informações para facilitar a vida desse contribuinte, para facilitar a vida do cidadão. Então, o que me parece que falta um pouco, essa integração entre os órgãos, como facilitadores da vida do cidadão e não como instrumentos para achacar, né? Porque nessa hora não tem informação cruzada. Então, você vai lá com o alvará, o papelzinho da prefeitura, e você acha que com aquilo você consegue montar É que do jeito que está hoje, da forma que está hoje, parece que foi criado para poder... Exatamente. Subsídios, canais para a corrupção. Né? Sabe o que acontece, doutor Castilho? É por isso que a população sai às ruas, porque a população está de saco cheio, desculpe eu usar essa expressão chula, mas é o que está acontecendo. As pessoas já não aguentam mais. As pessoas não aguentam mais ver tanta falta de vergonha na cara. Seja, a corrupção está em todo lado, está em todo canto, em toda a repartição pública, se há o maldito jeitinho brasileiro. Então, a lei de Gerson, né, onde acaba, obviamente, impregnando as repartições públicas, e o legislador e os governantes não estão entendendo o movimento. Então, quero explicar aos senhores que estão eventualmente nos ouvindo e nos assistindo, que é exatamente isso. O povo já se encheu, né? O povo quer ver, obviamente, ações voltadas para o povo, né, e não para benefício próprio. Então, o legislador nos municípios faz o quê? Dá nome de rua, dá o dia do amigo, Exatamente. dá medalha para fulano, para Beltrano, mas não cuida do principal, que é o plano diretor, leis municipais que possam efetivamente determinar uma tranquilidade, uma segurança jurídica para que as pessoas possam exercer as suas atividades profissionais. Então, é isso. Está faltando no Brasil empenho, né? E nós... O nosso papel como Ministério Público, mais do que isso, como cidadão, é cobrar desses políticos uma ação positiva em nome do povo brasileiro. Começar a exercitar a cidadania de uma forma efetiva, né? Exatamente. Acho que se começou agora com as manifestações. Não tenho dúvida, o Brasil já não é mais o mesmo. Também acho, concordo. Doutor Blatt, muito obrigado. Infelizmente o tempo é muito exíguo, embora um programa de 1 hora, né? Parece muito tempo, mas quando o tema é bom e também quando as pessoas trazem aqui esse nível de informação, essa aula, né, de cidadania, fica muito rápido. Então, muito obrigado por sua participação. Que agradeço. E espero que possa voltar em breve aqui. Será sempre uma honra atender o seu convite aqui do programa Enfoque Jurídico, e estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Então, vamos deixar aqui hoje um pensamento que diz assim: a educação é o grande motor do desenvolvimento pessoal. É através dela que a filha de um camponês pode se tornar uma médica, que o filho de um mineiro pode se tornar o diretor da mina, que o filho de peões da fazenda pode se tornar o presidente de um país. Palavras do Nelson Mandela. Boa noite, obrigado pela audiência.